Vamos passar para um outro tema, que é comunicação. É o último de hoje, bem simples também, bem tranquilo de entender, mas fundamental para que a gente possa executar bem. Então, comunicação, a norma diz assim, olha como é grande aqui. A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo sobre o que ela irá comunicar, quando comunicar, né? O que, quando comunicar, com quem comunicar, como comunicar e quem comunica. Parece complicado, mas não é não. Isso é coisa óbvia da comunicação, vamos entender isso aí. Então, a comunicação, ela é definida pelos conceitos fundamentais da ISO 9001 dessa forma, olha. A comunicação planejada e efetiva, interna, ou seja, em toda a organização, e externa, ou seja, com as partes interessadas pertinentes, eleva o engajamento das pessoas e aumenta a compreensão sobre o quê? Contexto da organização, sua organização está voltada para atender o quê? Quais os seus propósitos, seu objetivo estratégico, etc. Compreensão das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes e compreensão do SGQ. Então, quando a norma fala de determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o SGQ, o que comunicar, com quem comunica, quando comunicar, etc., é fundamental porque isso une a empresa num propósito de entendimento e de atendimento ao cliente, né? Então, a comunicação, ela vem do latim communis, dando uma ideia de comunidade, significação de tornar algo comum às outras pessoas, a todos. Muito bem. No dicionário Aurélio, comunicação é definida como a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar com vistas ao bom entendimento entre pessoas. Então, comunicação, ele é resumindo, um processo de transmissão de informação e compreensão do seu conteúdo, do seu significado. Normalmente, o processo de comunicação tem esses quatro elementos aqui principais. A mensagem é o que você precisa falar, transmitir. O canal, que é o meio por onde vai circular essa mensagem. O emissor, quem é que codifica, quem emite essa mensagem, quem envia isso. O receptor, quem recebe a mensagem, decodifica e interpreta. Então, a qualquer momento da nossa vida que a gente tem uma relação com alguém, a gente utiliza esses quatro elementos aqui. Em dado momento, nós somos os emissores. Agora, por exemplo, eu que falo, eu sou o emissor da comunicação, da mensagem, que é o conteúdo do seminário aqui, pelo meio audiovisual. O receptor são vocês que estão aí do outro lado, das empresas que vão escutar essa mensagem, ver também e vão receber isso aí, o seu significado. Se fosse um seminário presencial, como a gente fez algumas vezes e vai fazer, quando alguém levanta a mão e faz uma pergunta, a situação se inverte. Você passa de receptor para emissor e o palestrante passa a ser o receptor. Então isso é comum no nosso dia a dia. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender melhor as características da comunicação junto às empresas e pessoas. Já que esse processo aí tem que acontecer de uma forma dinâmica, né? A gente tem que garantir que ele seja funcional e efetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você quisesse fazer... Vamos pegar a sua empresa não, vamos pegar o país. O presidente da República precisa fazer uma comunicação a todos os brasileiros. Ele é o emissor, ele já sabe qual é a mensagem, sabe quem é o destino, são os brasileiros. Qual o canal de comunicação que ele deve usar? Será que se ele for apertar a mão de todo mundo nas ruas, ele vai conseguir passar essa informação? Dificilmente, uma minoria. Então ele usa um canal de comunicação em massa, que é a rede de televisão, de rádio, internet, rede social, ele atinge pessoas em massa. Quando ele quer direcionar alguém a sua comunicação, por exemplo, um ministro da saúde sobre a questão de saúde pública, então ele convoca o ministro à sua sala e faz uma reunião. Então a reunião é uma forma de comunicação, é o meio pelo qual ele vai usar para transmitir a informação que ele deseja. Então perceba que a gente tem que avaliar isso. Se a gente vai conversar, orientar sobre qualidade dentro da nossa empresa, há pessoas que têm baixo nível de escolaridade, não gostam muito de ler, não têm o hábito de ler, mas gostam de conversar, então a gente tem que conversar. E muitas vezes a conversa, a reunião é feita lá no local de trabalho, não é numa sala. Na sala ele se sente desconfortável. Às vezes ele vem da oficina com a roupa um pouquinho suja, ele tem medo de sentar na poltrona e sujar a poltrona. Mas se ele estiver na área de trabalho dele, ele encosta no equipamento lá e está conversando com você numa boa. Aí você se comunica bem com ele.
Quando vocês querem passar uma mensagem em massa na empresa, às vezes um banner, um cartaz lá na entrada, em cima do relógio de ponto, no refeitório, atinge esse objetivo. Quando a situação é séria, você convoca uma assembleia. Vamos fazer com a assembleia no refeitório porque eu tenho informação urgente para passar para vocês. Então, os canais de comunicação vão variar muito em função do público e do objetivo da comunicação. Consequentemente, não dá para a gente fazer um engessamento. Para qualquer assunto eu vou usar reunião. Não vai funcionar. Para qualquer assunto eu vou usar o banner, também não vai funcionar, porque não vai atingir. Tem gente que não gosta de ler, não quer ler, então não vai funcionar. Né? Muitas vezes a gente precisa até contratar uma peça de teatro, porque vai dar uma comunicação muito mais eficiente do que fazer uma reunião com alguém. Enfim, cada empresa vai avaliar o seu cenário, mas precisamos pensar um pouquinho mais nesse sentido aí, tá certo? Importância das comunicações internas. Então veja só, envolve todas as pessoas na organização, em todas as funções e níveis existentes. A cada momento o papel de emissor e receptor se alterna, como eu expliquei para vocês. Benefícios disso aí, potenciais. Eleva o engajamento das pessoas, pois, por estarem alinhadas com a gestão, sentir-se-ão parte da empresa, com motivação apropriada para contribuir com sugestões, recomendações, melhorias, etc. Fazem parte, se sentem valorizadas. Reduz ou elimina a comunicação interna distorcida, aquela chamada rádio peão, né? Quando a empresa não se comunica bem, o funcionário começa a comunicar, olha, eu ouvi falar que esse mês vai rodar mais 3 aí. Daí não é gente pequena não, é gente grande, hein? Ouvi falar, então não ouviu falar nada, ele inventou, às vezes é um boato. Então quando a empresa, os empregados não têm informação, ele começa a colocar a comunicação da rádio peão para funcionar, que é muito rápida, se espalha dentro da empresa, infelizmente. Comunicação bem feita internamente evita informações distorcidas, boatos, distorções qualquer, porque isso não vai acontecer porque a empresa se preocupa em informar. Na comunicação externa, os envolvidos são a própria organização, nossa empresa, e partes interessadas pertinentes externas. Por exemplo, clientes, né? Clientes. Mercado em geral, fornecedores, sociedade, órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, etc. Imagine que se você mudar aqui o seu sistema de faturamento, ou de pagamento, melhor dizendo, com seus fornecedores e não avisar para eles. Olha, a partir do mês de abril, a gente internamente decidiu aqui que só vamos pagar fornecedores no dia 20. Aí o cara descontrola todo o faturamento dele, porque ele já emitiu a nota fiscal e fatura com a intenção de receber no dia 10. E você não avisou, não se comunicou, não fez um acordo e ele vai receber dia 20. Pode ter certeza que reclamações é o mínimo que pode acontecer. Pode acontecer falta, interrupção, né, e bloqueio, até perda de contrato com um fornecedor, se for exclusivo, por exemplo. Então, isso é uma falha de comunicação. O cliente acessa a sua empresa de alguma forma. Vocês vão ver isso lá na frente, no item 8.2, fala um pouquinho de comunicação de cliente. Mas a gente se comunica, a empresa se comunica com o cliente para falar de seus resultados, seus produtos, seus serviços. E aí tem várias formas, reunião, visita técnica, visita do representante, o site, o aplicativo agora. Então, a gente tem que pensar nisso, quais as formas de comunicação, porque elas são importantes para relatar para o cliente aquilo que é necessário para que ele saiba. Benefícios. Eleva o relacionamento, o nível de relacionamento com clientes e mercados, em termos de negócio, que a empresa é mais vista, mais transparente, mais clara. Fortalece a imagem da organização diante de outras partes da sociedade, porque a empresa é transparente. Reduz ou elimina reclamações ou demandas infundadas em termos de ordem e funcionamento. Reclama-se de uma empresa porque ela trabalhou até 7 horas da noite e fez ruído. Tá, mas a gente avisou a comunidade próxima que nesse final de semana, sexta-feira, a gente ia trabalhar até 7 horas da noite. Foi comunicado. Então não tem reclamação. Não foi comunicado, tem reclamação. É uma interação com a parte interessada. Afeta o negócio? Afeta. Se isso continuar, daqui a pouco tem uma manifestação lá na porta. Né, e pode impedir a atividade da empresa. Então a comunicação é fundamental, tanto na parte externa também. Percebe como é importante? É um processo simples, mas que a gente tem uma fragilidade muito grande e precisa tratar isso melhor dentro da organização. A norma vem aí para ajudar a gente, é uma ferramenta nesse sentido. Como definir o processo de comunicação? Na apostila de vocês vão encontrar aí uma tabela, ela é, como eu já falei e venho repetido, exemplo. Não é uma regra. Se você quiser descrever isso tudo em texto, fazer vários documentos, procedimentos, colocar num telão, num outdoor na sua empresa, fique à vontade. É só um exemplo para a gente nortear quais as comunicações. Então aqui vocês vão ver o tipo de comunicação, se é interna ou externa, o emissor, a mensagem, quando fazer, como fazer, receptor e evidências. Se vocês não adotarem uma tabela, não é obrigatória, é só um exemplo, no mínimo elas vão ajudar vocês a pensar no assunto. Se você chegar à conclusão que a área comercial
é melhor a gente elaborar lá um procedimento para a área comercial, para ele se comunicar melhor com a comunicação, faça um procedimento para a área comercial. Mas aqui vai te ajudar a pensar no assunto, tá? Então a tabela ela é mais lúdica para ajudar vocês a pensar e avaliar esse assunto, perfeito? Mas não é uma regra, fique claro. O seu consultor pode ajudar vocês a aplicar isso de uma forma que seja totalmente personalizada à característica da sua empresa. Fique atento porque ele tem esse conhecimento. Atenção, porque a definição dos meios de comunicação dependerá do tipo de mensagem. Lembra que eu falei sobre isso? Então aqui um outro exemplo, olha, informações em murais, né? Outdoor não, banner, cartaz, um A4 lá no mural, com fontes muito pequenas, né? A letrinha pequena, 10, 9. Você acha que uma pessoa de 45, 50 anos vai ler aquele negócio? Não vai ler, porque é pequeno demais. Ele deixou o óculos lá no vestiário, então ele passa ali todo dia, simplesmente vê um vulto lá no quadro e vai embora. Ele não lê aquilo, porque é pequeno. Eu não leria, né? Muita gente não leria. Não tem ilustração, só texto. Texto, tem 35 linhas lá de texto com fonte 10, você acha que ele vai ler isso? Não vai ler. Às vezes precisa colocar uma gravura, uma fotografia e pouco texto, porque a gravura chama a informação, chama a atenção dele, melhor dizendo, para ele sim ler o texto e saber o que está acontecendo, o que vai acontecer e etc. Então pense nisso, né? Quanto mais a gente puder se adaptar à necessidade da pessoa, dos trabalhadores, mais eficaz a gente vai ser com a comunicação. Mas tem que ser personalizado, não existe uma regra geral para isso. Informações necessárias a todos, divulgadas exclusivamente em meios eletrônicos, sendo que nem todos têm acesso. Então, temos uma intranet na empresa. Tá, 40% das pessoas têm um computador, os outros 60% não acessam um computador. Vai funcionar? Só para 40%. Se as informações forem gerais, é para toda a empresa, tem que ser outro meio de comunicação. Pode ser complementar, pode ter a intranet e outro, mas só a intranet não vai funcionar. Porque 60% não vai comparecer, não vai acessar a comunicação. Então, eles têm que ser compatíveis. Aqui tem uma observação importante, olha, os meios têm que ser compatíveis com a organização. A característica da sua empresa, entenda isso. Não existe regra mágica. Entenda a sua empresa e qual a forma de comunicação melhor para lidar com ela, tá? E quando a empresa tem isso daí, muitas vezes ela não precisa investir muito não. Às vezes ela tem formas de comunicação que são muito eficientes. Tem empresas pequenas, por exemplo, já visitei até algumas, que no pátio lá, todo dia se faz uma pequena reunião de 5 minutos, as informações são passadas, está tudo alinhado, o planejamento do dia, as informações, né? Um abraço lá, um cafezinho junto, foi suficiente. Não adianta criar uma rede muito grande, pesada, porque não vai funcionar, as pessoas não estão ali, né? Então pense nisso para ser bem adaptável. E a empresa deve determinar o que é necessário e suficiente para o seu processo de comunicação. Cada uma tem a sua necessidade. Então pense nisso de uma forma apropriada, personalizada para a sua empresa. O seu consultor vai te ajudar a personalizar isso melhor. Tenha ciência disso, tá bem? Muito bem, relembrando aqui, vamos praticar na empresa, olha. Novamente, antes da visita do consultor, hein? Em reunião com a diretoria e outros gestores, defina as melhores formas de comunicação interna e externa para a sua empresa. Pegue lá aquela tabelinha. Talvez você não use a tabelinha depois, mas pegue a tabela, comece por ela, que aí você vai definir o que é melhor de comunicação. Se depois quiser criar alguma coisa mais para complementar, mais detalhada, mais lúdica, problema nenhum. Comece por ela, que vai ser um grande levantamento de dados. E aí quando o consultor chegar, ele vai opinar com vocês sobre isso aí e verificar se está adequado. Tá bem? Então o assunto é simples de comunicação, mas ele é fundamental porque a falta de comunicação gera insegurança, instabilidade, falta de confiança da empresa, das pessoas na empresa, e, consequentemente vai comprometer lá a entrega para o cliente, o atendimento ao cliente. Perfeito? Então pense nisso que é importante para vocês. Vamos recordar, no anexo 3 da apostila, tem várias perguntas aí. A primeira, falando dos itens 7.3 e 7.4. Qual o objetivo de conscientizar pessoas na organização? Lembrando que todos entendam suas responsabilidades e como suas ações contribuem para a realização dos objetivos da empresa, da organização. Todos têm que estar cientes disso. Qual a minha parcela para poder contribuir com isso, dar resultado? 2. Sobre que questões do sistema da qualidade as pessoas devem estar conscientes? Política, objetivos, contribuições pessoais de fazer bem feito e implicações de fazer mal feito. Então, conscientes disso. Cite benefícios das pessoas estarem conscientes sobre o sistema. Tem vários aqui, a compreensão dos objetivos, envolvimento das pessoas em atividades de melhoria, desenvolvimento, iniciativas, criatividade, satisfação, etc. Tem vários aí que a gente viu, na apostila está bem relacionado esses temas para vocês. Continuando agora no 7.4. Que elementos compõem
então um errinho ali, compõem o processo de comunicação. Sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem, como, quem comunica. Isso está lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, fácil de entender. É só desenvolver a partir dali. Se vocês quiserem melhorar, fique à vontade, o consultor vai ajudar vocês. Mas ali já é uma boa dica para vocês. Cite benefícios de comunicação adequada, comunicações adequadas. Eleva o nível de relacionamento com clientes e mercados, em termos de negócio. Benefícios possíveis, potenciais, hein? Fortalece a imagem da organização diante da sociedade e partes interessadas, reduz ou elimina a reclamação ou demandas infundadas sobre a organização e etc. Então, existe sempre um benefício da comunicação externa também. Perfeito? Orientações finais para vocês não se esquecerem das atividades que vocês têm que fazer até a próxima visita de consultoria para tratar esse assunto desse seminário. Não se esqueçam, hein? Vocês têm que desenvolver primeiro, o consultor verifica e orienta e melhora, sugere, valida com vocês. Então, orientações finais. Isso está na apostila também, só para recordar. 7.1, recursos, definir e prover recursos necessários. Faz parte da rotina da empresa, mas vocês precisam estar atentos a isso para poder garantir recurso. Pessoas, prover pessoas necessárias aos processos, normal também. Infraestrutura, definir e prover a infraestrutura necessária. Então, nesse momento aí da sua empresa, pergunte-se, na parte de infraestrutura de edifícios, edificações, tem alguma coisa errada? Sabe aquela situação da gente receber uma visita de surpresa em casa e ter que ir lá correndo no banheiro para ver se está tudo arrumado, organizado e limpo? Não pode ser assim. Receber alguém em casa é normal. A qualquer momento que uma pessoa chegar, ela tem que se sentir bem e a gente também. Então, olhe para o banheiro, os banheiros da sua empresa. Você vai se sentir confortável de utilizá-los? Veja se é possível fazer algum tipo de melhoria, porque o banheiro, quando é usado por muitas pessoas, fica deficiente na limpeza e na preservação. Então, é uma questão de dignidade oferecer banheiros, vestiário, refeitório, limpos, organizados, saudáveis para os nossos trabalhadores. Comece por aí que você vai ter uma boa dica. E da parte de infraestrutura operacional, os nossos equipamentos têm manutenção preventiva? A gente aplica esse plano de manutenção preventiva, eles são identificados, o layout está bem feito, está apagado, as marcas no chão já se apagaram, tem um buraco ali no chão que a gente fez uma manutenção e esqueceu de cobrir e fazer o reparo. O que está acontecendo? Verifica a parte de edificações de sua empresa. E os veículos? Eles estão em manutenção preventiva? Os operadores e motoristas relatam quando há alguma deficiência e a gente providencia a correção? Então são questões que a gente tem que observar. Então, tudo está relacionado com a parte de recursos de infraestrutura. Lembre-se disso, então. Ambiente para a operação dos processos. Então, ambiente social, psicológico e físico. Falamos disso algumas vezes. Então, preste atenção a isso para reduzir o estresse e oferecer um ambiente que seja propício, favorável para as pessoas trabalharem com satisfação, com alegria e com vontade de fazer mais. Isso ajuda a atender melhor as necessidades do cliente, consequentemente mais faturamento para a empresa, que é o que a gente quer. Perfeito? Recursos para monitoramento e medição. Veja lá se tem que prover recursos de calibração, instrumentos calibrados ou não calibrados, verificados ou não verificados. Determine o que tem que ser feito, se tem que calibrar, faça, se vai criar um padrão interno, faça. Combine isso muito bem com o seu consultor para que ele oriente vocês. Cuidado com esse item porque ele é fundamental e de grande impacto na capacidade de vocês de entregar produtos com qualidade ou serviços com qualidade para o seu cliente. Não menospreze, não defina isso rápido, apressadamente, pelo meio mais conveniente. Trabalhe, estude e defina com clareza se vocês precisam ou não precisam de instrumentos, se eles são ou não calibrados ou verificados. Se for, providencie o que for necessário. Depois, conhecimento organizacional. Quais conhecimentos? Determinar quais são e atualizar com frequência e disponibilizar os envolvidos para o acesso. Então, isso é normal. Competência, defina as competências, educação, treinamento e experiência, ou experiência, né, para cada cargo. Tem lá o formulário na apostila para vocês utilizarem. Façam isso antes da visita do consultor, ele vai olhar o que vocês fizeram, senão não dá tempo. E a empresa é de vocês é que tem que determinar isso, não é o consultor. Ele vai auxiliar vocês, criticar, fazer uma análise, dar sugestão, mas é de vocês, certo? Então, antecipe essas situações. Providencie ações adicionais ao longo do processo. Vocês vão ver, olha, tem pessoas aqui que precisam ser treinadas num certo assunto. Então, organize o treinamento e faça.
Olha, tem uma situação aqui de uma pessoa que está num lugar errado, está na função errada, tem que mudar ele para outra área, outro contrato, então mude a pessoa, porque isso aí vai aumentar a competência daquele processo, naquele processo. Faça alguma coisa, saia da inércia. Avalie a eficácia das ações. Fizemos uma campanha aqui de saúde, deu resultado? Fizemos uma campanha para reduzir a reclamação de cliente, deu resultado? Avalie. Fizemos um treinamento, melhorou a prática? Perfeito? Então, avalie a eficácia, o resultado da ação que foi tomada, que pode ser treinamento, mentoreamento, mudança de função, conscientização, reunião. Fizemos alguma coisa? Avalie o resultado. Tá bem? E retenha as informações de competência. O que vocês vão guardar de informação, se é informação eletrônica, física, impressa, de educação, treinamento e experiência, vocês vão definir de acordo com a característica da empresa de vocês. Se tem legislação, guarde. Se o cliente exige, guarde. Se não exige, vocês definem. Vai ser eletrônico, vai ser físico, vocês é que definem, tá? Mas tem que fazer. Desenhe isso antes da ida do consultor, que aí ele vai criticar o que vocês colocaram aí, tá bem? Conscientização, definir e implementar os meios de comunicação e comunicação também, para que promova o engajamento das pessoas. Tá bem, pessoal? Então, olha, prazer. Todas as orientações aqui estão no conteúdo da apostila. Então, vocês podem voltar lá no item 7.1, 7.2, 7.3, vão recapitular que está tudo lá. Tudo que eu falei aqui está um pouco mais resumido, mas lá está em detalhamento. Aí vocês podem conferir novamente, fiquem à vontade para isso. As visitas técnicas de consultoria vão acontecer normalmente. Talvez vocês sejam preocupados. Poxa, mas com essa questão de saúde pública aí, o seminário até foi cancelado e tal, fez o virtual. Será que vai ter visita? Vai ter visita. Pode ser que às vezes vocês e o consultor cheguem à conclusão que a visita presencial vai ficar um pouco complicada, o risco vai ser maior. Então vocês podem chegar a um consenso. A visita virtual, ela pode ser feita via videoconferência por um aplicativo qualquer aí que vocês tenham. Vocês podem fazer. Ou mandar documentos para o consultor, ele avalia, entra em contato, fala com vocês por telefone, mas vai ser feito o atendimento desse seminário aqui, da melhor forma que vocês e o consultor se ajustarem para isso, tá bem? Mas se preparem antecipadamente, tá? Para que não seja uma surpresa para o consultor ter que desenvolver tudo na hora. Então é importante isso aqui. E nós agradecemos a vocês aí por todo esse processo que está em andamento de desenvolvimento dos fornecedores no Prod4. Estamos num momento agora singular, porque com essa questão de saúde pública ficamos um pouco restritos, né, ao contato individual, físico com vocês aqui na federação, mas espero que esse evento e essa gravação desse vídeo para vocês sirva para direcionar aquilo que vocês devem aplicar. E o benefício de estar gravado também é que vocês podem a qualquer momento voltar e recapitular, então não tenha dúvida. Até mesmo durante a visita do consultor, pode recapitular alguma informação no vídeo que está disponível para vocês, tá bem? Foi um prazer, muito obrigado, até a próxima aí.